Hello, welcome. E vamos ao nosso tema da aula de hoje. Let's go. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre o futuro, só que nós vamos falar sobre o futuro de uma forma diferente. Future with going to, ou seja, futuro com going to. Nós vamos utilizar essa palavra going to várias vezes e todas as vezes que você vir essa expressão going to, você já sabe, nós estamos falando do tempo futuro. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não confundir, porque existe mais de uma forma de você falar do futuro em inglês, tá? E aquela que a gente, uma mais comum, né, que a gente sempre vê mais é will, o futuro com will, mas existe o futuro com going to, que inclusive é muito utilizado no dia a dia, né, dos americanos, dessa galera aí que fala língua inglesa. Ok? Então vamos entender melhor como é que futuro como é que funciona esse futuro com going to, tá? Bom, o futuro com going to, nós usamos para indicar uma ação futura, claro, né? Que já está planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Então, quando você usa going to, você já tem que ter muita certeza daquilo que você está falando. Não se trata apenas de eu quero viajar, então eu digo assim, eu vou viajar, então I will travel, porque eu só quero, eu não planejei nada, não tem nada certo. Agora, se eu já planejei tudo bonitinho, já inclusive comprei passagens, já fiz a reserva no hotel, né? Sei lá, já planejei a minha viagem de verdade, e eu tenho convicção plena de que eu vou viajar, aí eu não digo mais I will travel, eu vou dizer I'm going to travel. Eu vou usar o going to, porque going to me dá uma ideia de que vai acontecer, de que eu realmente estou já me movimentando nesse sentido, de que alguma coisa realmente se realize na minha vida. Mas vamos entender como é que isso funciona melhor, tá bom? Então, vem comigo. Na forma afirmativa, ou seja, na affirmative form, nós temos essa seguinte estrutura aqui que você está vendo. Nós começamos as frases com o sujeito, logo depois do sujeito nós precisamos colocar o verb to be, tá? Lembra de uma coisa, sujeito é todo ser de quem a gente fala em uma frase, né? Isso quando ele é aquele carinha de quem a gente está falando na frase. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma coisa, né? Você está falando de algo em uma frase ou de alguém em uma frase, tá? Deu aquele destaque, então esse é o sujeito da sua frase. Logo depois coloca o verb to be e, óbvio, se o futuro é com going to, não pode faltar going to logo em seguida. Depois você escreve o verbo principal e você fecha a sua frase com um complemento. Esse complemento ele pode não ocorrer em uma frase, tá? O complemento ele vai acontecer, né, no caso de você especificar melhor algo, mas ele não é obrigatório. Então, a parte obrigatória é até o verbo principal, ou seja, sujeito, verbo to be, going to, verbo principal. Até aqui é obrigatório. E o complemento é no caso de você querer especificar melhor alguma coisa, dar uma informação mais direta, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que muita gente, né, fica meio assim, lá vem verbo to be de novo, mas ele vai te acompanhar pro resto da sua vida, tá? E eu espero que você viva muitos anos, então você vai ter muitos anos então de convívio com o verbo to be. E a grande questão é, a gente às vezes se satura, né? Fica meio saco cheio do verbo to be. Mas quando eu pergunto o que é o verbo to be, me fala uma frase com verbo to be, onde é que está o verbo to be, muita gente não sabe, né? Não sabe responder. Então eu quero acabar com o seu problema, tá? Não esquece. Verbo to be é o que? Am, is, are. Tá? Ele aparece nessas três forminhas aí, ok? Isso no presente simples. Aí, como é que nós usamos o verbo to be? O am, né, o verbo to be na forma de am, na conjugação de am, como você vê aqui em azulzinho, bonitinho, você vai utilizar com o pronome I. Quando é que a gente usa o verbo to be na forma, né, na conjugação is? Quando nós falamos de he, she, it. E quando é que a gente usa o verb to be na forma de are, ou seja, na conjugação are? Quando nós estamos falando de we, you e they. Tranquilo? Vamos ver aqui exemplo em frases. I am happy. He is happy. We are happy.
Bom, aqui nós vimos as três formas, né, as três conjugações do verbo to be nessas frases, am, is, are. Nesse caso, nós usamos am, por quê? Porque estamos falando de I. Nesse caso, usamos is, porque estamos falando de he. E nesse último caso, nós usamos are, porque nós estamos falando de we. Então, I am happy, eu sou feliz ou eu estou feliz. She is happy, ele é feliz ou ele está feliz. E por último aqui, we are happy, nós somos felizes ou nós estamos felizes. Sorrisos para todos nós que estamos muito felizes, amém. Ok, então já que você lembrou agora o que é o verbo to be, nós vamos detalhar melhor como é que ele é colocado nas frases, como é que a gente lida, né, com ele na frase para ele ir para o futuro, né? Que a gente sabe, am, is, are é presente, mas de repente ele está no meio de uma frase que vai para o futuro. Que negócio é esse, né? Simples assim. É só você usar o going to depois do verbo to be e você vai ter, obviamente, uma frase no tempo futuro. E acabou o mistério, acabou o segredo. Vamos ver um exemplo aqui de uma frase, tá? Você usando o going to. Acompanha comigo aqui. Você está vendo essa figurinha, né, de duas pessoas aí comendo, né? A gente tem uma ideia de que estão almoçando, né? Tá de dia aí, tá clarinho. E aqui diz o seguinte: She is going to have lunch with Mary. Eu já sei de cara que essa frase aqui está no tempo futuro. Por quê? Porque eu tenho going to, tá? Esse going to me dá uma ideia de futuro. Então, eu não digo que ela almoça, né, agora, ou que ela já almoçou algum dia no passado, não. Ela vai ainda, ela vai almoçar com Mary. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho um going to que me dá uma ideia de que algo vai acontecer. E o que é que vai acontecer? É que ela vai, então esse is going to significa vai, né, almoçar, né, ter um almoço, então vai lanchar, vai almoçar, desculpa, vai almoçar com Mary. É assim que funciona a forma afirmativa. Repete aí comigo. Sujeito, verbo to be, going to, verbo principal. Ok? E vamos lá. Uma nova frase aqui para a gente meditar a respeito dela. Tem um carinha aí olhando no celular, né, ou falando ao celular, olhando o relógio, né? Vamos ver o que está rolando, qual babado é esse. He is going to arrive later today. Ele vai chegar tarde hoje. Vai chegar mais tarde hoje, na verdade, né? Ele vai chegar mais tarde hoje. Sujeito, verbo to be, going to, verbo principal, e esse resto aqui, ó, que ficou, ó, essa parte aqui que está encerrando, é o complemento. Ok? Então, nós temos aí um exemplo de uma frase na forma afirmativa no tempo futuro com o going to. Vamos continuando, que a vida não acaba agora. Não se esqueça de um detalhe importante. Muitas vezes você vai encontrar o verbo to be em uma frase e você pode passar batido, você pode pensar assim, caramba, não tem verbo to be nessa frase. E na verdade tem. A questão é que ele está, você vai encontrar ele na forma contraída, você vai encontrá-lo na forma abreviada. Então não se esqueça, se você encontrar, por exemplo, um apóstrofo em a letra M, você sabe que é o verbo to be, né? Que é na verdade a palavra am, né? Só que aqui ele está contraído. Se você encontra de repente apóstrofo S, pode ser um monte de coisa, tá? Nesse caso aqui pode ser realmente um monte de coisa, mas pode indicar para a gente o verbo to be, não é? Na verdade, na conjugação is. Se você encontra apóstrofo RE, você sabe que ali é a palavra are, só que ela foi contraída. Então vamos ver aqueles mesmos exemplos, daquelas mesmas frases que a gente já viu, só que agora não mais usando is, não mais usando are na forma completa. Vamos usá-lo sim, mas na forma abreviada, que é o que nós temos aqui no caso dessa frase. She's going to have lunch with Mary. Ou seja, ela vai almoçar com Mary. Depois nós temos aqui, they are going to arrive later today. Você tem o mesmo verbo to be, só que agora está na forma abreviada. E olha só, a tradução é a mesma coisa. Eles vão chegar, no caso aqui eles, né, vão chegar mais tarde hoje. Tá ok? Alguém tem, em caso de dúvidas, né, é só rever de novo esse vídeo. Se a dúvida persistir, me chama que eu atendo. Vamos ver aqui. Negative form. Na forma negativa, muito simples.
Você não vai ter nenhum problema, você vai seguir exatamente a mesma estrutura da forma afirmativa, ou seja, sujeito, verbo to be, aí dá uma freada, puxa o freio agora. Depois do verbo to be, você vai escrever a palavra not, porque not significa não, então é uma negação. Então, depois do not, você vai mostrar, vai provar, caramba, essa frase agora ela está no futuro, então você coloca quem? Going to. Depois do going to, você vai dizer o que é que vai acontecer, ou no caso, o que é que não vai acontecer. Então, você faz o quê? Coloca o verbo principal. Depois do verbo principal, se fizer necessário, ou se você quiser, você escreve o complemento. Você usa o complemento. E aqui nós temos o exemplo de uma frase, muito simples. It is not going to fly next week. Que significa ele não vai voar na próxima semana. Como é que eu sei que aqui é que ele não vai voar? Porque tem o not depois do verbo to be. Ele não vai, ó, going to, para dar a ideia de futuro, né? Ele não vai voar na próxima semana. Beleza? Continua acompanhando aí. E por último, nós temos a interrogative form. Na forma interrogativa, lembra lá, né? Você sabe que você vai fazer uma pergunta. Então, sempre encerra com um ponto de interrogação, tá? Mas antes de você colocar o ponto de interrogação, tem um detalhe que é importantíssimo. Lembre-se, na forma interrogativa você vai inverter posições. Você vai trocar posições. Em vez de ser sujeito mais verbo to be, você vai fazer o quê? Verbo to be mais sujeito. Ok? Então, quem vai virar sujeito? O verbo to be. O bonitão da parada, para sempre, amém. Olha só, nós temos aqui o verbo to be, sujeito, e para provar, né, que a frase está no futuro, você vai usar going to. Depois do going to, como sempre, você vai usar o verbo principal. Usou o verbo principal, pode encerrar a frase? Pode, mas pode ser que tenha um complemento. Então, você coloca o complemento se for necessário. E no final, não se esqueça, eu coloquei até aqui em negrito bem forte o ponto de interrogação, que é para você nunca esquecer. Frases interrogativas se encerram com pontos de interrogação. E aqui vamos nós. Temos a frase: Are they going to sing tomorrow? Eles vão cantar amanhã? É uma pergunta. Então, vocês viram, não foi they are, foi o quê? Are they. O verbo to be iniciou aqui. O verbo to be veio antes do sujeito. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E é isso aí. Fiquem com Deus. God bless you.